Lições Bíblicas. A pessoa do Espírito Santo. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 1, vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito Santo e Jesus Cristo. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero neste momento cumprimentar a todos e transmitir para vocês a alegria do meu coração em estar participando, juntamente com os nossos professores, desse tão maravilhoso assunto da lição, do nosso ensinamento, da nossa revista da Escola Bíblica, e quero convidar você a nos assistir através deste vídeo, através desta lição que será transmitida neste vídeo, para que nós possamos juntos aprender a palavra do Senhor, ouvir os conselhos que Deus tem para nos trazer e viver uma vida de vitória, de bênção, que é aquilo que o Senhor deseja para nós como seu povo, como aqueles que querem se aproximar dele. Todos são bem-vindos a estar conosco nesta grande lição que iniciará a partir de alguns instantes, em o nome de Jesus. Muito obrigado pela vossa atenção e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Nesse trimestre que vamos estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, o nosso comentarista será o pastor Ezequias Soares. E vamos já começar a primeira lição falando sobre a pessoa do Espírito Santo, a sua divindade. Nós vimos a divindade do Espírito Santo na fórmula batismal, quando diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não diz batizando-as em nome do Pai, do Filho e de uma influência, de um poder? Diz batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colocando então o Pai, o Filho e o Espírito Santo em igualdade. Todas as três pessoas que compõem a Trindade têm a mesma igualdade, não há uma hierarquia, como um sendo maior, outro sendo menor. Claro que há diferença de funções, de atividades entre a Trindade, mas não no sentido de hierarquia, no sentido de que um seja maior. Quando se fala na terceira pessoa da Trindade, está no sentido textual. A Bíblia, nós interpretamos ela como um todo e não apenas numa parte. Não vamos pegar algum texto que dá a ideia do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade e achar que ele está em terceiro lugar, porque nós vamos ler na Bíblia em muitos outros textos, que não vamos citar aqui por exiguidade do tempo, que o Espírito Santo está em segundo lugar, textualmente. Em outros textos vai estar em terceiro, em outros em primeiro. Então nós vamos ver que há textualmente então diferenças. Então não existe uma hierarquia entre as pessoas. Há sim diferentes funções entre a Trindade. Não poderíamos começar esse assunto sobre a pessoa do Espírito Santo sem dar uma pincelada sobre a Trindade. É um assunto até complexo, e para a gente entender, a gente precisa até da revelação
do próprio Espírito Santo para nos ajudar a entender esta questão. Mas então a divindade do Espírito Santo ficou muito bem claro. Depois disso, nós temos as faculdades que caracterizam uma pessoa. Nós vimos, por exemplo, como o intelecto, a emoção e a vontade. Então, são as 3 faculdades que caracterizam uma pessoa. Claro que existem outras coisas, o intelecto, então, a inteligência, a emoção, a sensibilidade, a vontade. Então, sabemos da sensibilidade do Espírito Santo, sabemos que ele se entristece. Então, uma força, uma influência não se entristece e também não tem vontade própria, como foi o caso de pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aquele texto, né? Então, que tem vontade própria só uma pessoa. Para nós, os crentes, parece mais fácil a gente entender o Espírito Santo como uma pessoa, até porque ele está conosco em todos os momentos. Estamos aqui ministrando esta lição e ele está aqui comigo, ele está aí com você, fazendo com que você entenda bem esta lição, e eu estou aqui me deliciando com a sua presença também na minha vida. Mas aqueles que não o conhecem, aqueles que não têm a sua presença, muitas vezes é mais difícil de entender, até porque eles pensam no Espírito Santo, porque quando a gente pensa numa pessoa, a gente pensa num corpo. E não necessariamente tem que haver um corpo. Deus é espírito, diz a palavra, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não é uma pessoa, só porque ele não tem corpo? Então nós vimos que os anjos são seres criados por Deus. Eles não têm corpo, claro, são anjos. Então o Espírito Santo é uma pessoa porque tem vontade, tem intelecto, tem emoção, tem as características que falamos aqui, as faculdades que determinam uma pessoa. Fica fácil de entender quando falamos dessas características que compõem uma pessoa. O Espírito Santo também é volutivo, quer dizer, ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. Então ele impediu que eles fossem para um lado e fosse para o lado que ele os dirigiu. Então ele tem vontade própria. Então só uma pessoa tem vontade própria. Então uma influência, um poder não tem vontade própria. Só realmente uma pessoa. Então nós podemos entender, só o fato de não ter corpo não significa que não seja uma pessoa. E por falar em corpo, nós vimos a questão da teofania, a questão do seu poder, onipotência. Então, se ele quiser assumir a forma, alguma forma, né, como aconteceu nas teofanias, não é impossível, né? Então, para Cristo nada é impossível. O próprio Espírito Santo que nós estamos estudando, né, no batismo de Jesus, tomou a forma de uma pomba. Então, é maravilhoso quando nós estudamos e podemos ver que o nosso Deus, ele tudo pode através da sua onipotência. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São aqueles que não são compartilhados conosco, nós não podemos partilhar deles. Por exemplo, a onisciência, onipotência, não podemos partilhar desses atributos. A onisciência, a capacidade de saber todas as coisas, onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a onipotência, ter todo o poder.
Não podemos jamais ter esses atributos, né? Mas os atributos que são comunicáveis, este Deus, Ele quer compartilhar conosco, Ele quer que tenhamos como a sua santidade, Ele quer que sejamos santos, a sua verdade, quer que sejamos verdadeiros, gosta que a gente fale a verdade, que a gente não minta, sejamos sempre verdadeiros, inclusive na nossa adoração, sem barganhas, sempre verdadeiros, aquela adoração de espírito mesmo, né? Sabedoria, sejamos sábios, está disposto a compartilhar conosco a sua sabedoria. O próprio Espírito Santo tem o dom da palavra de sabedoria que disponibiliza para nós, e Ele quer que tenhamos o dom da palavra de sabedoria. E por aí vai, né? Várias coisas, vários atributos que são comunicáveis, que Deus quer repartir conosco. Então são os atributos do Espírito Santo. Alguns são próprios dele e alguns outros são comunicáveis a nós. Então quando você ouvir que Deus, Jesus ou o Espírito Santo tem atributos comunicáveis ou não comunicáveis, então você já sabe que se trata dessas coisas que falamos. Depois vem a pericorese, então é o entrelaçamento entre as pessoas da Trindade, é a intimidade entre um e outro, sem haver distinção de um, sem haver hierarquia. Quando nós vimos falando na terceira pessoa da Trindade, não significando então que um está em terceiro, outro está em segundo, o outro está em primeiro. Não, é uma questão mais textual mesmo, porque em outras passagens nós vamos ver que o Espírito está em primeiro, em outras passagens em segundo, e em alguma outra em terceiro. Então, mais uma questão textual mesmo, e não de hierarquia. Nós vimos que na questão batismal também, né, sendo colocado Pai, Filho e Espírito Santo. Ele me glorificará. E aqui muitos até dizem que onde houver um culto, onde o Espírito é cêntrico, espírito-cêntrico, então tem que tomar cuidado, porque o Espírito veio para glorificar a Cristo. Ele me glorificará. Então pode haver uma confusão aqui por causa desse tipo de coisa, né, que diz que Ele me glorificará. O próprio Deus glorifica a seu Filho. Quantas vezes Jesus disse, né? O Pai glorifica a mim, o Pai me glorifica, e nem por isso Ele deixa de ser Deus, e muito menos, então o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Mas aí entra a questão da interpretação dos originais, quando Jesus está para ser assunto aos céus, né? Então ele diz para os seus discípulos, né? Olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou subir ao meu Pai, eu vou subir para o céu, e eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vos enviarei outro Consolador. Então essa palavra outro, ela tem o significado de outro, é da mesma espécie, outro igual, outro com a mesma autoridade, com a mesma divindade, com a mesma glória, com o mesmo poder. Então, outro Consolador, igual a mim. Então, Jesus não iria deixá-los sós, não iria deixá-los órfãos, e sim iria enviar alguém da mesma capacidade, do mesmo poder, da mesma glória, enfim, que falei agora. Então, houve época em que os assembleianos pensavam dessa maneira e questionavam a adoração ao Espírito Santo. Mas quando nós adoramos ao Espírito Santo, estamos adorando a Jesus e a Deus. Você diz glória a Deus num culto, você está dizendo glória ao Espírito, glória ao Filho, glória ao Pai. Você está dizendo glória a Deus, você está dizendo glória a Jesus, você está dizendo glória ao Espírito Santo, glória a Deus, glória ao Filho. Então é uma trindade, é uma trindade composta por três pessoas. Então
Jamais um vai se entristecer se você... Deus jamais vai se entristecer se você dizer glória a Jesus. Ele vai receber essa honra. Se você dizer glória ao Espírito Santo, Jesus e Deus não vão se entristecer porque você está glorificando ao Espírito Santo. Eles vão receber esta glorificação, esta adoração, né? Então é fácil da gente entender como é a Trindade nesse sentido. São pessoas que compõem um único Deus. Então, Deus inteligente, Deus poderoso, Deus que entende o que nós quisemos dizer ali no glória a Deus, no glória a Jesus, ou glória ao Espírito Santo. Então Ele nos formou, Ele que sabe do nosso íntimo, né? Então Ele está sabendo, glorifica uma pessoa, está glorificando a Trindade. Então este é o efeito prático da pericorese, que está um no outro, o Pai no Filho, o Filho no Pai, o Espírito Santo no Filho, no Pai, então trabalhando juntos, estão entrelaçados, a intimidade deles é absoluta. Então, por isso que quando você dá glória a um, você está dando glória à Trindade. Não está dando glória a três deuses, de maneira alguma. Está dando glória à Trindade, a um único Deus composto em três pessoas. O próprio Espírito Santo que está aí com você neste momento, enquanto você assiste este vídeo, está aqui comigo enquanto ministro este resumo também, e posso sentir a sua direção ao ministrar este vídeo. Então, o glorioso Espírito Santo, que está aí com você, na sua casa, no seu trabalho, onde você está aí com você. Peça ajuda para Ele, para que você possa entender melhor esta lição, se você ainda não pôde entender melhor. Depois disso, nós vimos que Ele é consubstancial com o Filho, quer dizer, é da mesma substância. Consubstancial quer dizer da mesma substância. Então o Senhor Jesus prometeu enviar outro Consolador da mesma forma, da mesma essência, do mesmo poder. Depois disso nós vimos o Espírito Santo agir no mundo e no ser humano, a sua atuação no mundo. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Nós vimos a atuação do Espírito Santo desde a criação, também na criação do homem, de forma visível e invisível. Muitas vezes até no dia a dia, no acerto médico de um diagnóstico médico complicado, na aprovação de um concurso complicado, na promoção de um cargo na empresa, enfim, passar de ano, coisas do dia a dia. Muitas vezes a gente acha que foi a gente que estudou, foi a gente que trabalhou, foi a mão do médico. Claro que tudo isso foi a mão do médico, a gente estudou, a gente se preparou, a gente trabalhou, mas o Espírito Santo esteve ali agindo de forma muitas vezes invisível, outras vezes a gente viu o agir dele. Então o que importa é que o Espírito Santo está sempre agindo, às vezes de forma visível, outras de forma invisível, mas ele está sempre ali, a manutenção do planeta, a manutenção de todas as coisas, como as coisas que acontecem no planeta, vírus que ocorrem de tempos em tempos, cada vez vírus diferentes. Então, sabemos que Deus está e sempre esteve no controle de todas as coisas e nada acontece sem que Deus permita. Tudo Deus tem um propósito e tudo é com a permissão de Deus. Então, através do agir do Espírito Santo, sabemos que Ele está guiando a todas as coisas e tudo acontece com um propósito. Então, Deus não deixa cair uma folha de uma árvore sem que Ele saiba, sem que tenha um propósito. É importante a gente saber dessas coisas, que há um agir do Espírito Santo de Deus nas coisas que acontecem também no mundo,
entre as pessoas e na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da Igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, das manifestações dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11. Então nós vamos ver ainda ao longo do trimestre sobre os dons espirituais, o fruto do Espírito. Ainda vamos estudar sobre isso e vamos ver a atuação do glorioso Espírito Santo, que é assunto para mais adiante. Então, você que está assistindo este vídeo, este resumo da lição 1 do primeiro trimestre de 2021, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes, procuramos apresentar elas de uma forma concisa, de uma forma compreensível, e os pontos principais da doutrina pentecostal são temas de lições que vão se seguir aqui. Então, ao longo do trimestre, nós vamos estudar mais sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os dons, sobre o fruto do Espírito. As informações sobre o Espírito são abundantes, não temos a pretensão de esgotar o assunto, então procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas de lições que se seguem. É importante, portanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo e o estudo sobre o Espírito Santo, e estudar sobre o Espírito Santo, estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então são muitas coisas interessantes, muitas informações, e aos poucos vamos trazendo porções para que você possa se deleitar a cada lição e de uma maneira concisa para que você compreenda bem estas informações e possa desfrutar. E também você que não é batizado no Espírito Santo, vamos ter uma lição sobre o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Mas você não precisa esperar esta lição. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar, comece a orar. E a evidência do batismo é o falar em línguas, é a glossolalia. Não é o assunto de hoje, que é a pessoa do Espírito Santo. Vamos ter uma lição sobre o batismo, mas já deixamos aqui o incentivo para que você que não é batizado busque em oração o batismo com o Espírito Santo. Também não é o nosso tema aqui, mas você que deseja os dons espirituais e também o fruto do Espírito, que é a nossa lição 5, também podemos buscar viver no fruto do Espírito para que tenhamos um controle total de nossa vida do glorioso Espírito Santo. O relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, apesar de bem resumido aqui, mas fizemos esta aula de uma maneira pequena, no sentido de tempo, para que você que não pôde ir na escola bíblica por alguma razão, então você tem um resumo aí na sua casa, no seu trabalho. Então espero você na semana que vem com mais uma lição da Escola Bíblica aqui no canal da Redescoberta da Palavra, quando vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Que Deus te abençoe e que você possa continuar buscando e preservando o Espírito Santo na sua vida. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.